realmente mereceram as palmas. Então, eu vou convidar vocês todos a fazerem perguntas, porque isso daqui é uma conversa, não é uma palestra. Então, é uma conversa e todos, por favor, participem e tragam suas contribuições, suas dúvidas, do que pode ser feito, o que pode ser melhorado. E as professoras vão ter o máximo prazer em trocar ideias com vocês. A professora no Cambuí, o Pão de Açúcar, assim como no Barão Geraldo, o Pão de Açúcar tem o espaço para colocarmos as nossas latinhas, as garrafas. Eu vejo muita gente fazendo isso. Isso deveria estar na cidade inteira. Espaços para... E é limpinho, arrumadinho, uma coisa assim realmente admirável. E os catadores, eles são pessoas... Nós fizemos uma visita técnica ao Estre, uns anos atrás, em Condema. Não foi na tua época, foi numa época um pouquinho anterior. Foi do Rafael. Foi muito interessante. E eles têm uma cooperativa de catadores. Então, os resíduos que são trazidos, tem uma esteira e eles ficam lá separando cada um, separando plástico de metal, esse tipo de coisas. E conversando com eles, o lado humano é muito bonito, porque são pessoas que elas não encontraram espaço na sociedade, muitos deles, nem todos, né? Por exemplo, pessoas egressas de cadeias, elas não encontram, elas vão procurar emprego e quando esbarra na carteira de trabalho, toda essa questão, nos antecedentes, eles não encontram espaço. E eu achei muito lindo, porque eles encontram, nessa cooperativa, eles encontraram o espaço deles. Em tantos outros lugares vai ser coisas semelhantes. E os catadores individuais autônomos, esses também têm que ser muito valorizados, porque eles são pessoas que eles estão fazendo um trabalho muito bom, muito bonito, e nós temos que valorizá-los. Isso é uma questão de separar o lixo, separar os resíduos que não são lixo, para que serem valorizados e entrar nesse ciclo aí de vida, né? Esse círculo virtuoso, exatamente. Então, professora Emília, seria a minha... Não é uma pergunta, é uma contribuição, é uma admiração minha pelo trabalho. Então, professora Emília, eu comecei muito na aliação do movimento ambientalista com a TV Natureza, que é uma ONG, né? Tenho. E a gente visitava o Brasil inteiro, aqui em São Paulo. Eu tive a oportunidade de ir a vários aterros sanitários, lixões, né? Não eram aterros, era um trabalho que a gente fazia ainda no Conselho Estadual do Meio Ambiente. E o que vocês detectaram, o exemplo que a senhora deu, que foi pauta da Unicef, inclusive, eu tive a oportunidade de ver em loco pessoas morando dentro de aterro sanitário. E na entrevista que eu fazia com as pessoas, aquela pessoa ali era doador de sangue, do banco de sangue da cidade. Então ele estava lá furando a mão, então é uma pessoa que altamente de risco, né, com hepatite e outras doenças que são oriundas ali, e ele era doador de sangue do banco de sangue da cidade. É claro que o banco de sangue tem lá um controle dele, mas é um absurdo esse tipo de situação. A minha contribuição e também pergunta é a seguinte: primeiro, a professora é mesmo do conselho hoje, conselheira, a Câmara Técnica, ela não tem restrição à participação de nenhum conselheiro. A pauta do lixo da PPP é uma pauta que a gente está na Câmara Técnica de Planejamento, tratando ela nessa primeira fase, e em virtude de todos os questionamentos que foram feitos anteriormente nas audiências públicas e pelo MP, a Câmara Técnica estava aguardando essa triagem que foi feita com o questionamento do MP, para a gente proceder a nossa contribuição na fase final agora. Então foi oportuno o pedido de vocês
e a gente fez essa mudança aqui em tempo hábil, e eu acredito que assim, a senhora não estava antes aqui. Nós fizemos um contrato, o Fernando Carbonari me retornou semana passada, ele falou que eles estão internados dentro da PPP, eles não saem de dentro do grupo de trabalho lá, que estão procurando, porque não é só mudar pontos, é reescrever juridicamente o contrato também, de maneira a internalizar o que o Ministério Público e a sociedade colocou e que já foi concordância por parte do secretário aqui na última audiência pública. E inserir ainda novas contribuições que vieram. E ainda vai estar aberto a um documento final posterior. O CONDEMA quer se manifestar de forma documental e técnica, necessariamente, por uma política pública com base na Lei, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá? Que eu também tive a oportunidade de estar em Brasília, trabalhando lá no fechamento da lei, na época que eu assessorei um deputado federal do PV, e a gente tem uma demanda muito grande. Eu acho que o CIESP é muito importante, porque o que a gente tem, o que a professora colocou aqui na logística reversa é fundamental. A gente tem, desde 2010, uma estruturação e impactos setoriais que internalizam, inclusive, no budget financeiro das empresas, professora, anualmente, recurso para pagar a logística reversa, recurso para direcionar até para uma cooperativa, só que não existe a transversalização e regulamentação de legislação nos municípios. É o que está sendo colocado aqui. Essa PPP, ela precisa internalizar e ela não pode entregar à iniciativa privada o privilégio e a autonomia de ela decidir a forma como ela vai conduzir, desde a educação ambiental que foi colocada aqui, que é um equívoco, né? E a gente ainda teria um segundo momento, que é a Câmara Técnica de Licenciamento Ambiental, que isso aí é o segundo momento. Qualquer um que vier a ganhar a concorrência, para ele implementar a unidade aqui, ele vai passar por um processo de licenciamento ambiental, onde daí a Secretaria do Verde vai ter realmente um peso maior na hora de apontar critérios, né? Então, assim, fica convidada já a professora Emilinha e aberto a mais alguém que seja da área do fórum, do lixo, a participar das reuniões para a gente tratar desse assunto. O Fernando vai dar uma agenda, antes deles virem apresentar no CONDEMA, para que a gente possa ter uma conversa com eles, dos pontos que eles já incluíram, e eu acredito que o melhor formato seria nós, com base no que eles vêm trazer aqui, a gente ter um questionário técnico a ser feito para eles aqui na reunião, e que esse questionário respondido aqui ainda sirva para finalizar um documento oficial do CONDEMA, para que aí a gente transversalize com o Ministério Público, com os gestores que estão coordenando aí a PPP, né? De maneira a gente ser pontual, técnico, respeitoso com o processo, mas dar garantia para que a cidade tenha um projeto de lei aí adequado e tudo mais. E acredito que até vale a pena convidar os representantes lá de Piracicaba, que foi a citação que vocês trouxeram, para estar no CONDEMA, senhora presidente, para que eles possam falar um pouco da experiência deles. Inclusive a PPP, viram o representante da PPP lá, e falar da experiência dele, do porquê certas coisas não deram certo e como que eles estão tentando solucionar isso. Bom, a primeira questão é agradecer aí a vinda da professora Emilinha Tchikoves, né, que foi nossa gestora lá na Secretaria de Meio Ambiente, e a professora Celeste, para trazer essa discussão, já que a gente não pôde internalizar as discussões da PPP, porque a equipe lá de serviços públicos está se debruçando ainda nas conclusões da última audiência. E eu aproveito o ensejo para agradecer, né, a ida lá da professora Emília na Câmara Municipal, que ajudou demais a gente no aperfeiçoamento, pensar um pouco como é que a gente aprimora a política municipal de meio ambiente. E é nesse espírito que eu tenho uma singela contribuição. Não é tão grande quanto a senhora fez lá na Câmara, mas a gente também quer retribuir com algumas ideias, algumas proposições para concretizar um dos itens aqui do manifesto, que é sobre o galpão de triagem entendido como equipamento urbano. Isso me chamou muita atenção, porque a gente trabalha com parcelamento do solo, a gente trabalha com leite dos
uso e ocupação do solo, né, toda essa configuração urbanística da cidade. E quando a senhora fala de equipamento urbano, eu imagino que a senhora fala de equipamento público urbano. Esse equipamento público urbano, ele demanda um espaço. E onde que os espaços são pactuados na cidade? Quando se dá o parcelamento do solo. Depois é uma briga de foice, porque, Francisco que me corrija, né? Porque depois que você parcela o solo, os lotes se encarecem, as infraestruturas chegam e a gente tem muita dificuldade de encontrar áreas públicas, né? Então, um ponto, e aí como proposição legislativa, tem duas maneiras de você alterar essa configuração nas políticas públicas urbanas para internalizar essa política pública ambiental. Uma é mudar a Lei 6766, lá em nível federal, que é algo que me parece que é algo muito difícil, tem projeto de lei tramitando faz tempo, até hoje não obteve sucesso, acho que vai na mesma linha do projeto da política de resíduos sólidos, anos para conseguir ter essa revisão. E a segunda é em nível local, que aí estaria mais nas nossas mãos, não obstante a lei de parcelamento do solo tenha sido recentemente aprovada, mas em nível local a gente tem uma Câmara Legislativa, a senhora falou da Câmara com essa boa vontade, discutir essas repactuações de política pública de resíduo. Então, pensar dentro do parcelamento do solo, ou desmembramento, essas formas, pensar como é que a gente agrega esse espaço público, né, nas áreas em que você parcelasse, porque senão equipamento de saúde, equipamentos de transporte público, de segurança, etc., como é que você, em nível do local, garante esse espaço? Bom, é muito... você falou, né, do parcelamento do solo, isso. como nós temos hoje a área verde, tem que reservar, olha, tem que ter o parcelamento do solo sobre o galpão. Como é uma indústria que tem 20, 30 mil metros quadrados de área, tem que parcelar o parcelamento do solo ali dentro para se construir um galpão de área verde. Isso é a mesma coisa. Não, mas atendendo a lei da logística reversa, você pode propor parcerias. Não é isso que eu estou falando. Parceria é uma coisa. Isso. Você, o poder público, se adonar de uma Não, situação é não, outra. parceria. Você pode propor já com a contrapartida setorial. É outra história. Porque como é que você vai ter galpão em diversos lugares? É só com parceria. Bom, mas aí tem que ter todo um regramento político Mas o e espaço é o legislativo fundamental. que segura. Primeiro tem que ter um espaço. Primeiro tem que ter espaço. Depois a gente vai discutir. Agora, tem um monte de coisa que eu já vi acontecendo, obviamente não aqui comigo, mas você cria um galpão, um equipamento urbano, Sim. agora alguém vai ter que tomar conta disso de uma forma muito rigorosa, porque eu não gostaria de ter um galpão de um equipamento urbano de coleta seletiva lá na minha casa. Eu sinto muito. Ah, sim. Isso aí é tudo. Aí vira mosquiteiro, aí... Por isso, conselheiro, que a gente sugeriu uma conversa de contribuição do CIESP, porque eu acredito o seguinte: primeiro, que ele tem um departamento de meio ambiente lá que conhece exatamente essas dificuldades. Segundo, que a gente encontra um caminho que vai ser discutido, e a área industrial geralmente não é uma área de moradia domiciliar, então a gente tem uma possibilidade de poder Galpão é criar isso. área Mas industrial. isso aí são... O questionamento foi o seguinte: vamos colocar um equipamento, por exemplo, no Cambuí. Não me parece que lá tem um espaço público para que Não. você possa colocar. Não. Eu vi indústria ali ainda. Não é lugar industrial. Lá vai ser o ecoponto do ecoponto. Isso é Mas existe um monte de forma de você fazer o econômico. Você tem que Você é um estar galpão. cooperando. Mas precisa ser o galpão. É. Ecoponto é uma coisa, galpão é outra história. Bom, a colocação é para se estudar, para se conversar dentro de um estudo do planejamento, Lógico. não é? Certo? Francisco, É 50 anos na área industrial. sim, Nesses 50 anos, eu acho que eu já fui tudo na vida. imagina. Só não fui médico. Ainda não. É. Mas ainda dá tempo. Boa tarde, meu nome é Juliano, sou representante da Secretaria de Educação aqui no Condema, e eu só também gostaria, né, de corroborar, agradecer, né, as exposições aqui realizadas e só corroborar uma questão, né, quando se tocou no tema da educação ambiental, que está muito diretamente relacionado, né, ao trabalho
da secretaria a qual eu pertenço, e mais do que isso, né, tem uma questão aí que foi a construção, né, do Plano Municipal de Educação Ambiental, né, feito aí a muitas mãos, né, numa parceria, onde esse documento ele traz para muito mais além, né, daquilo que poderia ser entendido como palestras ou simples inserções de temas, né, que toquem aí esse universo complexo e necessário da chamada educação ambiental. Então já existe documento, já existe embasamento, já existe propostas, já existe trabalho sendo realizado, né? Enfim, então eu creio que é uma questão que precisa ser considerada, né? Uma vez que, tomando conhecimento, né, desse assunto, né, desse encaminhamento, eu creio que realmente temos muito a discutir sobre isso, em especial no tocante à chamada educação ambiental. Obrigado. Por favor. Mais alguém? Eu queria falar com você. É só uma informação para você. Preciso que ele é patrimônio do conselho. Boa tarde, meu nome é Francisco, eu sou representante dos produtores rurais de Pedra Branca e Reforma Agrária. Eu faço parte do CONDEMA já há alguns anos, né? E nesse período de tempo a gente fez alguns trabalhos junto com a Unicamp, como o Coletivo de Educadores Ambientais de Campinas, onde a gente teve a proposta na época, 2007, de levar para a região periférica de Campinas, que é considerada da Anhanguera, para lá, né? A gente fez um trabalho com a comunidade, fez uma junção com uma associação de reciclados, a UNIR, onde a gente fez um trabalho com a comunidade nos 7 bairros da região onde eu moro. Só que o que a gente não teve, a cooperativa levou caminhão, fez toda uma coleta várias vezes, só que a comunidade em si, ela acabava misturando o lixo orgânico com o reciclado, porque lá só tem 2, 3 vezes por semana que tem a coleta de lixo, tá? Assim, dando uma informação em relação ao que acontece na área mais periférica. E a prefeitura, a gente tinha feito um pedido antes na prefeitura para coleta de lixo seletivo na região, e a resposta foi que eles não tinham condições de fazer isso, porque não tinham caminhões, né? E a gente fez várias reuniões junto com a gente fez junto com a comissão de reciclado, de resíduos sólidos e tal. Infelizmente, o poder público é muito omisso em relação a essa situação de coleta seletiva, sabe? Infelizmente, essa cooperativa deixou de catar porque não compensava para ela. Ela tem um caminhão passando por toda a comunidade e não tinha o suficiente de coleta de material para a sua cooperativa. Aí eles deixam. Então, assim, o poder público tem que fazer, sim, um trabalho bastante intenso de demonstrar para a comunidade o que é lixo orgânico, de reciclado, coleta seletiva, para poder ter um respaldo, senão Campinas não vai ter nunca, principalmente na área periférica. Não tem. E cadastro também. Cadastro das cooperativas que vão captar, planejar, dividir os setores. Você está falando importantíssimo, a gente não tem divisão de setores aqui, a gente tem competição de gente que não é o catador direto, é o cara que ele tem um esquema para poder catar, e a própria prefeitura às vezes põe no planejamento dela alguém para competir com algo que ela fez uma parceria, ela manda lá o caminhão dela. Sem falar na questão dos rejeitos e resíduos, o Gabriel foi embora aqui da construção civil, que é uma outra polêmica tremenda que a gente tem aqui, que está à parte deste debate. Nós temos uma política que criaram aqui específica, mas enfim, eu acho que o que você está trazendo é a experiência prática. O plano de educação ambiental, como foi colocado aqui, professora, é fundamentalmente um caminho para a gente poder trilhar, mas na Câmara Técnica acho que a gente pode juntar todo mundo aí, Francisco, você vir também com a experiência que vocês tiveram lá, para a gente poder sair com algo consubstancial aí disso aí tudo, né?
Bom, olha, eu acho que a gente atingiu o objetivo do fórum. Mais alguém quer falar? Desculpa. Eu até já estive uma vez conversando com a professora lá na Unicamp. Eu sou a presidente da Guardinha e a gente tem um sítio grande na instituição e queremos fazer uma escola, um centro de educação ambiental ali. E o que eu queria já era propor que a gente conversasse para incluir, inserir os meninos, talvez os meninos como protagonistas de alguma maneira, porque a gente trabalha com educação não formal, né? Então era só isso que eu queria fazer, nos colocando à disposição para trabalhar juntos. Professora, Oi. a palavra um minutinho só para... Boa tarde a todos, meu nome é Tomás, eu represento a Secretaria de Serviços Públicos e sou assessor no Departamento de Limpeza Urbana, então assim, tenho acompanhado bastante o processo da PPP, as conversas com a professora Emília, com a Celeste, acho que essa dinâmica só vem a contribuir. Peço desculpas pelo atraso, hoje eu estava em reunião com outras cooperativas discutindo a questão do material dos ecopontos, que a gente está tentando dar autonomia para elas trabalharem. Eu procuro tratar a cooperativa como uma empresa, para que eles evoluam dessa forma e a vida deles melhore como um todo, tá? Só queria dar um dado aqui, referente aos setores da coleta seletiva, tá? Eles existem, nós temos a coleta em 75% da cidade, infelizmente não conseguimos atender os 100% devido à viabilidade das limitações que nós temos no atual contrato de limpeza urbana, tá? Pretendemos atender esse 100% a longo prazo, não vou me lembrar o prazo corretinho aqui, então não vou me arriscar, tá? E temos um problema muito grande com os concorrentes, que é o que o Carlos Alexandre falou. Hoje nós não temos uma legislação que regulamente a atividade do catador, eu não posso chamar de clandestino porque ele também tem a sua contribuição dentro do sistema de gestão de resíduos. Mas hoje, muito do que falta de material em cooperativa é devido à atuação do clandestino que vem e faz a coleta antes do pessoal da empresa passar. Muitas vezes, ex-funcionários da empresa Renova, que acabaram ficando desempregados, conhecem os setores, conhecem as rotas e conhecem os dias, e assim acabam fazendo essa concorrência com as cooperativas cadastradas no Programa de Economia Solidária do município. Tá legal? Então eu queria só passar esse dado para vocês. Oi? Desculpe. Então precisa ampliar, então. São duas questões. Primeiro é ampliar para atender os outros 25%. E a outra questão é nós desenvolvermos uma ferramenta para fiscalizar essa concorrência. E também classificá-los como concorrência, porque eu não sei se nós podemos classificar essas pessoas como concorrência, porque eles tiram o sustento dali também. Então, assim, é uma sinuca de bico que a gente está. A gente prejudica as cooperativas, eles prejudicam as cooperativas, mas ao mesmo tempo eles precisam daquele material para compor a renda. Então é uma questão complicada que eu acho que o Condema pode contribuir e muito. Tá legal? Então, mas qual é a destinação desses catadores clandestinos? Eles fazem a venda em ferro velho, eles têm os compradores deles. Colaborando de certa forma. Com certeza, mas eles comprometem o Programa de Economia Solidária. É o que eu disse, é uma discussão que a gente não vai conseguir terminar aqui hoje, porque ela se alonga e acho que a opinião de todo mundo é importante para a resolução. Deixa eu começar de trás para frente. Eu vou começar aqui de trás para frente. É porque tem um equívoco de planejamento na prefeitura. Tá? Na realidade, não vai funcionar se sentar meia dúzia de especialistas e decidir o que tem que acontecer. Porque se está na rua, está na rua. Não adianta eu colocar na lei que o que está na rua pertence à prefeitura. Porque se alguém passar na rua, vai pegar. Então, o que tem que fazer? O que São Paulo já nos ensinou a fazer? Não é uma cidade de 100 mil habitantes, é São Paulo. Né? São Paulo, na gestão passada, chamou todo mundo e chamou por região. Então, assim, vamos lá, 6 bairros aqui, 6 quadras. No meio da quadra, vamos parar aqui um dia, mais no começo da noite, na porta da igreja, chama esse povo todo que está aí, conversou, vem cá, vamos conversar. O que vocês querem? Né? Eu não posso obrigar todo mundo a virar cooperativa.
Eu não posso obrigar todo mundo a ser associado. O que Belo Horizonte faz desde a virada do século passado, né? Belo Horizonte, as cooperativas têm espaço que a prefeitura ajudou a construir para aquele que é autônomo e fazer a triagem lá. Faz dentro da cooperativa e aquela cooperativa faz um acordo que quando ela vende e repassa a grana e o cara tem um box para trabalhar. Tá? Então, assim, tem vários desenhos no Brasil que já deram certo. O que é muito complicado é, se a gente não está acostumado a chamar e conversar com eles, porque, poxa, esse pessoal eles não têm problemas de entender as coisas. Você tem que chamar, falar, vamos lá, vamos pensar qual é a melhor forma da gente trabalhar. Não é uma empresa que vai ajudar a fazer isso. Tem que conversar com eles. Essa é a primeira coisa. Então, não existe nada clandestino. Esse pessoal é invisível, mas não é clandestino, né? Eles são invisíveis do sistema formal de emprego, de trabalho, de tudo isso. E nós temos outra coisa, a cooperativa é empresa, sim. E eles também são empresários. Qual é a diferença? A cooperativa, ela se organiza dentro da economia solidária, mas ela atua dentro da economia capitalista formal, convencional e hegemônica. Não tem uma economia paralela para ela. Tá? Mas ela é uma empresa. E como tal, as cooperativas querem ser tratadas. Só que esse pessoal vem de uma situação de rua diferenciada. Por isso que quando se começa uma política de inclusão deles, também se fala que tem que ter antes uma política de trabalho e renda. Todo catador vai te dizer duas coisas, quando ele já está formalmente construído. Uma, se o trabalho dele der muito certo, ele é uma profissão em extinção, né? Porque ele é um intermediário no sistema. 2, ele é um empresário e como tal ele quer ser tratado, só que ele precisa aprender a se organizar como tal, porque é uma pessoa que individualmente sobrevive numa situação completamente vulnerável, né? Até entender o que é estar numa estrutura estável, eu penso o contrário. Nós que sempre tivemos a boa vida de nunca estar em situação de vulnerabilidade, imagina se a gente amanhã se coloca na situação de vulnerabilidade. Como é que você sobrevive? Eu já sei que eu não sobrevivo. Tem um filme chamado After Hours, que quando eu assisti, eu quase pirei. Aquele cara que, simplesmente porque ele resolveu ficar no lugar que ele trabalhava, no centro de Nova York, depois que acabou o horário de trabalho. E aí vira outra Nova York e ele não deu conta, né? Então, acho que isso também, do mesmo jeito que a gente precisa se adaptar, se a gente tivesse que mudar a nossa situação, imagina o contrário, esse pessoal que está numa situação de vulnerabilidade tem que ter uma adaptação. Por isso a necessidade do trabalho e renda, para poder ajudar nessa transição. E é uma transição mesmo, então a gente tem que fazer isso como transição e não como assistencialismo. Porque o que é? É entregar para esse cara, ele recebe a vara, aprendeu a pescar, a gente vai fazer outra coisa na vida. E a contratação né? direta que a gente tem. Então tem que tomar muito, tem que saber fazer isso. Agora não adianta simplesmente dizer o seguinte, cooperativa, você não está funcionando bem, então você junta com a dele, vamos trabalhar tudo porque o galpão dele está sobrando espaço. Não funciona, né? Imagina se de repente, sem mais nem menos, eu estou bem tranquila na minha casa, alguém bate na porta e fala assim, o síndico, o cara lá do 16 está com problema de dormir hoje, ele vai dormir na sua casa. Não vai, né? Mas isso também é uma política que Campinas tem feito, de começar a dizer que as cooperativas têm que se juntar. Isso não é assim que funciona, né? Nós temos que tomar mais cuidado, a gente tem que tratar isso de uma forma diferenciada. Eu acho que às vezes, por uma questão de tentar resolver com urgência, a gente passa a ser até desrespeitoso com as pessoas e criar mais dificuldade do que solução, né? Inclusive de começar a achar que quem está trabalhando na rua é clandestino. Tá? Temos que tomar muito cuidado com isso, né? Então, não é uma lei que vai resolver, porque não é uma lei que tem que resolver. É fazer um planejamento de fato compartilhado, inclusivo, integrado, que as pessoas falem, participativo. Para coisa participativa leva tempo. Tá? Olha só, aqui 8 pessoas, 7 falaram até agora. Quanto tempo a gente está aqui? Né? E não dá para dizer que ninguém não contribuiu. Mas tem coisas aqui, inclusive, de contribuição que são conflitantes, e que a gente tem que voltar de novo para poder chegar a um acordo e um entendimento. Né? Então, é isso. Outra coisa que eu queria colocar. Nós temos
12 cooperativas em Campinas hoje, né? 12 cooperativas que, se você entrar no site e quiser saber quem é e aonde está, o site da prefeitura não tem mais os endereços e os telefones atualizados. Isso é problema, né? Porque se você quiser, a indústria resolver adotar alguma cooperativa, adotar no sentido de, olha, eu sou um grande gerador, estou te mandando o meu resíduo. Você não consegue, pelo site da prefeitura, saber quem é que você vai querer fazer, nomear, o que é mais fácil, mais interessante. Então, isso é um problema de acesso à informação, né?